Olá, eu me chamo Birajara Moreira Paes Júnior, mais conhecido como Bira. Sou atualmente professor da Rede Estadual de Educação e estou terminando uma pós-graduação em Bioquímica aqui na UFC. A minha trajetória na seara da ciência, ela iniciou há um bocado de tempo. Ainda estudante da escola pública, no ensino médio, sem saber nem o que era graduação, minha família, eu não tinha nem referência de graduação, de estudo. O estudo que eu tinha de referência era um técnico em engenharia agrícola, enfim. Eu tive a primeira experiência na seara da ciência numa visita e foi tão impressionante ver que era possível ter diversos tipos de experimentos científicos que pudessem responder algumas perguntas que já haviam na minha cabeça e eu não fazia ideia que poderiam ser respondidas tão fácil, que eu queria muito participar, queria muito ver mais coisas, queria muito descobrir mais coisas, até que me inscrevi no curso de férias da seara da ciência, e nesse curso de férias que eu me surpreendi mais ainda, porque as perguntas que eu tinha, eu poderia responder eu mesmo tentando desenvolver determinados tipos de experiências para sanar aquilo, né? Para sanar aquela dúvida. E comecei a fazer, e me apaixonei mais ainda. E quando eu fui ver, eu estava fazendo ciência no ensino médio, sem perceber que era ciência, sem saber que era ciência. Eu acho que o envolvimento foi tão forte que eu fui convidado, né, pelo professor Marcos, pelo professor Pedro Jorge Caldas Magalhães, para participar de uma bolsa de iniciação científica júnior. Aí, rapaz, aí que o negócio desandou mesmo, desandou de bom. Porque eu comecei a vivenciar a própria ciência da academia, sem saber direito nem o que era uma graduação, o que era um mestrado, um doutorado. Eu comecei a vivenciar num laboratório montagem de órgãos para testar a quantidade de impulso elétrico, contração, os fármacos que eram envolvidos nisso tudo. Para uma mente de um aluno de ensino médio, já é muito surpreendente, mas para mim, que não sabia da existência de uma possibilidade dessa, foi uma coisa de outro mundo. Então, assim, o laboratório, né, Farmacologia do Músculo Liso, foi a minha primeira experiência científica da academia. A seara da ciência foi quem me jogou para lá. E os laboratórios, eles são parceiros, né? A seara da ciência e o laboratório do professor Pedro. Tendo esse contato, eu pude descobrir que existe graduação. Eu pude descobrir na época que existia graduação, existia mestrado, existia doutorado, e eu queria aquilo. Por algum motivo eu queria aquilo e eu estava atrás de buscar como conseguir. Prestei o vestibular, graças a Deus passei no vestibular de primeira para biologia. E assim que eu passei no vestibular, o professor Marcos já veio, rapaz, esse menino, vamos chamar ele? Vamos. E aí eu passei da Bolsa de Iniciação Científica Júnior para uma Bolsa de Iniciação Científica na própria seara. E aí as pesquisas, o desenvolvimento, enfim, foi mais voltado para cá. Alguns desses experimentos que eu fiz na época ainda estão aqui muito bem conservados, uma caixa entomológica, como alguns animais que na época foram taxidermizados, enfim. É muito ver ainda que a história está aqui sendo usada para divulgar ciência para novas pessoas. E aí, na seara da ciência, não contando tudo que aconteceu, porque senão eu passo o resto do dia todinho aqui, na seara da ciência, eu pude vivenciar esse encantamento científico. Além de também ter que agradecer, porque foi na seara da ciência que eu conheci o amor da minha vida, que hoje eu sou casado, eu tenho um filho com ela, a Natália, né, que nessa seara o envolvimento é tão grande não só com ciência, que a minha esposa ela é da dança. Então ela teve a oportunidade de, na dança, vir fazer divulgação científica com as características, né, com todas as qualidades dela. Eu ouso dizer que a seara da ciência ela foi o pontapé para eu descobrir que o mundo tinha espaço para possibilidades. E eu acho que foi todo esse impulsionamento da seara que me fez participar de uma graduação sanduíche em Portugal. Né? Eu saí da seara para ir para Portugal terminar minha graduação. Quando eu voltei, eu acredito que foi todo esse impulsionamento que fez eu ir para o mestrado em Bioquímica, e agora estou no doutorado em Bioquímica, sempre vindo visitar a seara da ciência. Lembro-me também que numa dessas etapas da minha pós-graduação, eu vinha para cá estudar, porque na pandemia
né, um pouco depois da pandemia, já começando a parte presencial, eu não tinha canto para estudar ainda em casa. Então, eu vim para cá justamente porque eu tinha o apoio dessas mentes brilhantes que não só davam as dicas, as ideias de o que é que pode ser feito na pós-graduação, mas também continuam inspirando. Então, acredito que eu devo muito à seara da ciência, porque aonde eu cheguei agora, que é o que me orgulha muito, teve como pontapé inicial e até hoje ainda me inspira a continuar seguindo e descobrindo. Então, muito obrigado, Seara. Muito obrigado, professor